por que fazer ou não fazer doutorado em física ou numa área outra, né, que não seja física. A vida acadêmica é uma vida bastante longa, né, do ponto de vista de formação. Eu tive um professor que eu tenho muito respeito, de bendita memória, o professor Dimas Volet. Ele dizia, lá na primeira aula do curso de Física 1, né, quando a gente está começando as atividades acadêmicas, ele dizia assim, a física é um sacerdócio, né, a gente precisa se dedicar assim, amplamente, profundamente, para a gente conseguir entender as leis da física, os mecanismos envolvidos, a matemática associada. E de uma maneira geral, a gente sabe que para aqueles que querem ou para aquelas que querem continuar na vida acadêmica, tem que fazer a graduação em física, seja licenciatura ou bacharelado, fazer o mestrado e doutorado. É possível fazer doutorado direto em alguns casos. Isso que eu estou falando vale não somente para a física, mas vale para todas as áreas do conhecimento no Brasil, né? Ou na academia, num contexto global até. E a ideia é que, né, a pergunta que surge, faço ou não faço doutorado, faço ou não faço mestrado? Então eu vou colocar aqui para vocês alguns elementos, não são todos, são só alguns elementos para a gente refletir sobre fazer ou não fazer doutorado. Então vamos tentar entender. Quando a gente vai, né, a gente passa a evoluir na carreira acadêmica, você faz graduação, mestrado, doutorado, como acabei de mencionar, você vai ficando mais e mais especialista numa área específica do conhecimento. Então, quando a gente chega no nível de fazer o doutorado, a gente já está se isolando daquele conhecimento, daquela abordagem mais comum do dia a dia, independente da área, conforme eu acabei de destacar. E um ponto é o seguinte, no Brasil, quando a gente faz o doutorado, existem alguns pré-requisitos para a gente concluir o doutorado. Eu vou dar aqui alguns elementos. O primeiro deles, você tem que cursar um conjunto de disciplinas. E você fazendo aquele conjunto, você tem daí os chamados créditos associados às disciplinas que são exigidas num dado programa de pós-graduação. O outro ponto, você tem que mostrar proficiência no idioma inglês, tá? Isso é corroborado através de um teste ou através de uma prova, depende do programa. Um outro ponto é relacionado a um estágio ou uma atividade docente, se você for bolsista de uma agência do governo federal, por exemplo. Então, colocando aqui os pré-requisitos. Aí vem o exame de qualificação, você já tem que ter o doutorado muito bem encaminhado. Eu deixo aqui um link, uma sugestão de vídeo de um exame de qualificação realizado recentemente por um aluno do nosso grupo de pesquisa. E finalmente você pode defender a sua tese de doutorado. Então você vê que só no doutorado você tem uma trajetória bastante ampla, um conjunto de pré-requisitos que você tem que cumprir e preencher para você receber esse título acadêmico, que é o título áureo, é o título máximo da academia na formação, aspas, básica que a gente tem. Aí você concluiu o doutorado, passou por todos esses pré-requisitos que eu acabei de mencionar e a pergunta é, o que fazer? What's next? E no Brasil, a gente tem algumas possibilidades, isso vale para o exterior também. Eu vou colocar aqui alguns pontos para vocês, que são os seguintes. Você pode atuar numa instituição pública ou privada de ensino superior. Obviamente, na instituição pública você tem que prestar um concurso público, vai ter que ser, né, aberto um edital de contratação, coisas do gênero, a gente conhece bem esse processo. Numa instituição pública você não precisa ser submetida a um concurso público, você é contratado e aí você vai poder atuar naquela instituição de ensino superior. Na parte de ensino, na universidade pública a gente tem geralmente o regime, a gente chama de RDIDP, Regime de Dedicação Integral Docência Pesquisa, que corrobora ou incorpora ensino, pesquisa, extensão e gestão. É uma carreira bem peculiar, a gente já falou um pouquinho disso aqui no canal também, fica a sugestão de vídeo aqui na descrição deste vídeo. E a ideia é, então, você pode atuar sim no ensino superior, tá? Mas, e além disso, o que se pode fazer? Hoje em dia existe no Brasil e no mundo uma tendência de que aqueles que se formam, né, completamente, né, leia-se, concluíram o doutorado, abre startups ou empresas de tecnologia em áreas específicas do conhecimento e promovem aí
grandes contribuições do ponto de vista de desenvolvimento científico, tecnológico para o país. Isso tem um impacto direto na economia, quando você monta uma startup e você vira um unicórnio, por exemplo. Isso dá espaço para arrecadação de imposto, geração de empregos, tem todo um impacto amplo do ponto de vista socioeconômico, tá? Então isso é uma outra vertente que a gente pode pegar e atuar após o doutorado, independente de área de atuação do conhecimento. Tem uma outra vertente, não é muito comum no Brasil, agora eu vou falar um pouquinho da física em particular. Aquela que se formou fez o doutorado, seguiu a carreira acadêmica, pode atuar numa empresa de consultoria ou numa empresa, num banco associado ao setor financeiro. Isso é muito comum em empresas de consultoria na Europa, em particular na Alemanha, na Suíça, na Áustria também, os países ali de língua alemã, da Europa meridional, onde esse pensamento analítico ele é aplicado, ele é aproveitado para se aplicar em estratégias, em mecanismos, modelos, dispositivos que regulam, que exploram ou até mesmo especulam o mercado financeiro. Então isso é uma outra vertente, uma outra forma de atuação do físico, da física, após a conclusão do doutorado. Então fica aqui mais uma sugestão ou mais uma perspectiva para a gente saber o que se pode fazer após a conclusão do doutorado. Agora eu vou focar um pouquinho, eu vou falar para aquelas que queiram atuar na carreira acadêmica numa instituição pública, por exemplo. Aí a situação tem algumas peculiaridades. Eu já mencionei anteriormente, mas vou tentar esmiuçar um pouquinho mais agora. É assim, quando você está atuando na universidade pública, nesse regime amplo que eu acabei de mencionar anteriormente, ensino, pesquisa, extensão e gestão, você tem a oportunidade de formar novos cientistas. E esses cientistas terão a possibilidade, a oportunidade de ter um impacto amplo na sociedade, seja através de descobertas científicas, através de uma educação científica, acadêmica mais ampla e mesmo através de aplicação do conhecimento no setor privado. Então a gente tem aqui uma vertente mais assim, eu diria, socioeconômica, acadêmica. É um pouquinho do que o Pierre Bourdieu fala na sua obra. Você transformar a academia, digo, o conhecimento acadêmico, aplicar o conhecimento acadêmico nas necessidades de uma população local, tá? Você conseguir ter esse impacto independente, digo, você promover uma formação de qualidade independente da origem daquela que ingressou no ensino superior. Não importa se veio de uma instituição pública, privada, se veio dessa ou dessa faixa social, econômica. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente pode mudar indiretamente a sociedade através da educação. Então isso é uma perspectiva muito peculiar quando a gente atua na universidade. Eu acho que é super interessante porque a gente tem aí uma atuação, aspas, social, sem estar fazendo um trabalho social direto, e sim através simplesmente da nossa atuação profissional como um todo, tá? Então fica aqui mais essa reflexão. E se você está interessada em seguir esse caminho, trilhar esse caminho, aspas, sacerdotal, fica aqui uma sugestão de vídeo que a gente postou no canal recentemente, onde a gente fez uma palestra sobre um pouquinho da vida acadêmica, em particular com foco para os ingressantes. E a gente aproveita aqui então para deixar para vocês o convite a curtir o canal, a se inscrever, ajudar a gente a divulgar, desejando sempre a todos, a todas boa física, bons estudos, se cuidem e até a próxima.